Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 15 e 16. Carta de Paulo a Filemon, verso 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso. E neste momento nos conceda a graça para que possamos, Senhor, entender a tua palavra. Que o Senhor abra o nosso coração, Pai, também para recebê-la, com submissão, com fé e obediência, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados em Cristo, descansando em Cristo. Pela graça do Espírito Santo, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós temos dito, irmãos, desde a nossa primeira exposição, desde a introdução ao estudo desta carta, que a carta ela tem, na verdade, um tema geral, temos procurado mostrar isso, né? Que é o pedido por um escravo fugido, conforme o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, tudo que acontece aqui tem a base no Evangelho, né? Seria totalmente impossível sem sentido essa carta se não fosse o próprio Cristo, o próprio Evangelho de Cristo aqui transformando estas pessoas, né? Paulo foi transformado, Filemon, que foi para quem Paulo escreveu, era um homem de Deus transformado e, portanto, podia receber esse pedido. O Onésimo, que era aqui o objeto, né, o assunto da carta, também foi transformado. Enfim, meus irmãos, e tudo aqui, vamos dizer assim, tem a sua base, permeado pelo santo evangelho de Nosso Senhor, tem o seu sentido, encontra o seu sentido no evangelho de Cristo. Temos dito também que essa carta ela tem 3 subtemas. Primeiro, o evangelho transforma as relações, e tendo a ver, claro, ligado com o tema geral da carta, nós podemos dizer que só pelo Evangelho é possível Paulo ter contato com esse tipo de pessoas, né? Então, diferente dos judeus. Também ser possível uma relação entre o servo e o seu senhor, sendo que já era uma relação difícil em si, mas tendo acontecido esse fato, né? Um segundo subtema também, podemos dizer, é que o Evangelho desidrata as relações perversas. Aqui o exemplo é a escravidão. Então, só o Evangelho pode transformar, realmente desidratar, fazer perder o sentido e destruir, portanto, uma relação, uma instituição, melhor dizendo, né? É isso que eu quero dizer, uma instituição perversa. Somente o Evangelho desidrata as instituições perversas, esse é o segundo subtema. E um terceiro subtema seria o que o Evangelho ele também transforma as palavras, as conversas, a forma e o conteúdo das palavras das pessoas, e essa carta, exatamente com base no Evangelho, fez com que Paulo escrevesse, né? Quer dizer, é uma expressão de Paulo, das palavras de Paulo, da maneira de falar de Paulo, baseado em Cristo Jesus. Tem sido elogiado como uma carta diplomática, uma carta cheia de gentileza, realmente é um exemplo disso também. Semana passada nós tratamos do primeiro subtema, nós já estamos aí nas conclusões dos nossos estudos dessa série, nesta série em Filemon, e eu tratei da questão mais das relações, não é? Das relações, como o Evangelho ele realmente transforma as relações. Meu tema hoje é mostrar, cuidar aqui do assunto que fala de que o Evangelho ele transforma as perversas relações, as perversas instituições, melhor dizendo. Somente o Evangelho pode fazer isso. Aqui, no caso, como eu disse há um pouquinho, está focado na questão da escravidão, né? Então é impressionante como aqui o Evangelho de Cristo ele tira totalmente o sentido da escravidão, e eu gostaria de falar sobre isso. Este é um assunto muito importante para nós, tanto no sentido em que hoje, no nosso país, né, tantos séculos depois dessa carta ter sido escrita, no nosso país existem muitas instituições perversas, muita, vamos dizer assim, opressão, e que realmente temos que entender, compreender que somente o Evangelho de Jesus pode desidratar isso, pode transformar essa situação.
tirar realmente as bases dessas instituições e produzir realmente benefícios reais na sociedade. Como também, meus irmãos, devemos fazer uma aplicação mais pessoal, né, em relação à nossa própria vida, que mesmo que não tenhamos uma relação de liderança, como era o caso aqui de Filemon, mas em algum sentido, se não for pelo Evangelho, nós estamos oprimindo o nosso próximo. As nossas relações, elas são sempre opressoras quando estamos no pecado, quando não estamos debaixo do poder do Evangelho de Jesus. Então, é um tema muito importante, tanto no sentido de que existem hoje instituições perversas no nosso país, como também que dentro de uma questão mais individual, todos nós precisamos realmente compreender isso e viver isso e aplicar isso às nossas vidas para que não venhamos a oprimir o nosso próximo, mas venhamos pela graça de Deus viver o Evangelho nas nossas relações e glorificar assim ao nosso Senhor e fazer bem ao próximo. Então, eu gostaria de falar desse assunto hoje, meus irmãos. Eu queria dividir o nosso assunto em 3 pontos aqui importantes. Primeiro, nós vamos ver a base da opressão, da formação realmente das instituições perversas, a sua natureza, a sua origem, não é? O seu propósito, seus efeitos terríveis. Eu vou falar um pouco então sobre isso nesse primeiro ponto, olhando principalmente para o livro de Gênesis, capítulo 3. Em segundo lugar, nós vamos falar da transformação que o Evangelho opera, e aí nós vamos olhar especialmente aqui para a própria carta de Filemon, a Filemon. E em último lugar, nós vamos falar do método bíblico de operar realmente essa transformação cultural, essa mudança, não é? Desidratando então as instituições perversas. Então, eu convido meus irmãos a abrirem comigo, por favor, a sua Bíblia, o texto que nós já lemos no estudo da semana passada, e hoje eu gostaria de voltar novamente a Gênesis capítulo 3. Nós podemos dizer, e foi uma coisa que eu já disse também semana passada, que o texto clássico sobre o pecado, a queda, os efeitos da queda, é o próprio Gênesis 3, onde é relatado a queda, o pecado, a queda no pecado e os efeitos disso, né, que já se manifestam imediatamente após a queda. Nós observamos isso em Adão e Eva. E o texto que eu tenho me detido já desde a semana passada é o versículo 14. Aliás, perdão, é o versículo 12, onde onde Adão, respondendo a Deus, o questionamento de Deus, ele diz assim: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Esse texto é muito importante. Aqui nós temos, meus irmãos, então, dentro desse texto eu gostaria de demonstrar, biblicamente, pela graça de Deus, a origem de todas as instituições perversas, né? Então nós temos aqui Adão respondendo assim para Deus: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Nós observamos aqui que Adão ele está se defendendo. Quando Deus questiona ele, que está no versículo 11, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Adão se defende: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele advoga em causa própria, ele defende-se, ele está aqui defendendo a si mesmo, né? Então nós temos, irmãos, que Adão está defendendo o eu diante de um questionamento de Deus. E e como defesa de si mesmo, do seu eu, ele está acusando primeiramente a própria mulher, a mulher que me deste, ele diz, e indiretamente, né? Então diretamente a mulher ele acusa, mas indiretamente ele acusa o próprio Deus. Veja, a mulher que me deste. Nós percebemos, meus irmãos, aqui, que Adão, logo em seguida, logo imediatamente após a queda, ele é autocentrado, ele é ególatra. Ele vive defendendo o próprio eu. E esta é realmente a origem de todo o problema. É muito significativo que quando nós notamos Adão antes da queda, no capítulo 2, ele vive para Deus, ele vive para a honra e para a glória de Deus. Nós lemos, por exemplo, aqui no capítulo 18, quando o Senhor disse assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra
todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Observemos então aqui que nós temos que Adão recebeu esta incumbência de dar o nome aos animais. Diz o versículo 20, Adão pôs os nomes a todo animal e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Adão, ele era um homem perfeito, amava Deus, vivia para a glória de Deus. O centro do coração dele era o próprio Deus. Deus era o centro, Deus era central para ele. E quando Deus, então, trouxe essa incumbência a ele, ele imediatamente obedeceu, ele seguiu a vontade de Deus, ele vivia para a honra e glória de Deus. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e criou para ele uma mulher. Então observemos que depois da queda, Adão acusa sua mulher, não é? Mas antes da queda, ele, em obediência a Deus, tendo Deus como centro, ele diz, quando ele recebe a sua mulher, ele faz um poema para ela, em louvor e adoração, na verdade, ao próprio Deus, não é? A gratidão a Deus. Versículo 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, observem, meus irmãos, que como é diferente o Adão antes da queda para o Adão depois da queda. O Adão, depois da queda, ele defende a si mesmo, ele é egocentrado, ele é egoísta, ele é ególatra, ele, na verdade, tem um Deus, é o próprio eu, ele serve a si mesmo. Mas antes da queda, ele adorava a Deus, o centro de sua vida era Deus. Então, quando Deus traz a incumbência para ele de dar nomes aos animais, ele obedece. Quando Deus dá a ele a mulher, ele vê nisso a bênção e aí se alegra e faz um poema para a mulher. Isso tudo em glorificação a Deus. Então, ele se alegra com todo o desígnio de Deus. Ele não acusa a Deus antes da queda, muito ao contrário, nem a mulher. Ele recebe a mulher como uma bênção e dá glória a Deus em tudo isso. Mas depois da queda, não. Deus não é mais o centro para Adão, agora é o seu ego. Imediatamente, como consequência dessa egolatria, desse egocentrismo, Adão, ele quer se defender, ele quer então ser o centro e defende a si mesmo, e a primeira coisa que ele faz é acusar a sua mulher, e nisso, meus irmãos, está ali a opressão em que Adão, ele usa do papel que ele tem, ele usa da posição que ele tem como líder para oprimir a sua mulher. E aqui está toda, então, a opressão, e a origem de toda a opressão. E o primeiro exemplo dessa opressão, que vai dar ensejo, vai fazer surgir todas as instituições perversas. Nós podemos ver aqui que Adão, ele, em vez de ele assumir a sua responsabilidade, ele usa desse poder que ele tem como líder dado por Deus para acusar sua mulher e para afrontar até mesmo o próprio Deus. Ora, nós sabemos, e é bem interessante nós notarmos, eu já falei inúmeras vezes em nossos estudos, em nossa congregação, que o diabo, ele primeiramente, ele vai a Eva para tentar. Nisso ele já está subvertendo, ele já está transtornando a boa ordem estabelecida por Deus, onde o homem era o cabeça e a mulher criada ali depois do homem, tirada do homem para então ser a sua auxiliadora idônea, deveria ser servida por ele. Porque liderança na Bíblia é isso, quem quiser ser o primeiro, seja o que vos sirva. Ali, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós temos que a liderança do marido deve fazer como Cristo, que veio, amou a sua igreja, serviu a sua igreja. Assim, o marido, o líder, na verdade, na palavra de Deus, não tem uma conotação de opressão, mas de serviço. E Adão deveria ter servido a sua mulher, deveria ter protegido a sua mulher naquele momento, mas ele não faz isso. O diabo, quando tenta a mulher, ele está já subvertendo essa boa ordem. E Adão não protege a sua mulher. Então, em vez de ele assumir a sua responsabilidade, ele já não havia protegido a sua mulher e agora ele joga a culpa totalmente na mulher, oprimindo a sua esposa. Então, observe que Deus, quando Deus vem tratar com o casal, Deus não fala primeiramente a Eva, Deus fala depois. Deus fala primeiramente a Adão. Por quê? Porque Adão era o líder.
Em vez então que Adão usa isso, essa posição de liderança, para oprimir, porque ele está defendendo o seu eu, porque ele é ególatra. Então observe, irmãos, que aqui está o exemplo clássico, o primeiro exemplo, e na verdade que mostra a origem da opressão e a origem das instituições perversas, porque todo homem, desde Adão, é um homem que oprime o próximo para defender o seu ego. Ele se serve do seu próximo, ele não serve o próximo, mas ele quer ser servido pelo próximo. Ele se serve do próximo para defender o seu ego. Foi isso que Adão fez aqui. Então veja que Adão transtorna, Adão perverte a boa instituição que Deus criou, que é o casamento. Adão deveria ter protegido a sua mulher, guiado a sua mulher, servido a sua mulher mansamente, mas Adão agora deixa aquilo acontecer e agora Adão se aproveita dela, acusa a sua mulher e com isso afronta o próprio Deus, porque tudo isso é originado pelo seu desejo de defender o eu. Ele é ególatra. Então aqui nós podemos ver, irmãos, que isso vai acontecer em todas as relações humanas a partir desse momento, por causa da queda. Todos os homens são ególatras, todas as mulheres são ególatras, todos os seres humanos são egoístas, todos eles vivem para defender o seu eu, eles não servem mais a Deus. Deus não está mais no centro dos seus corações, mas o próprio eu deles. Por isso, eles oprimem, por isso, eles se servem do próximo, e por isso, como no caso aqui de Adão, quando eles têm uma posição de liderança, em vez de eles praticar a liderança conforme a natureza que Deus deu à liderança, que é serviço, eles se servem e eles oprimem. Daí a perversão da família. Daí nós observamos então que as instituições criadas por Deus, aquilo que foi instituído por Deus, como o casamento, como a família, como os governos, como as autoridades, o Estado, tudo isso é pervertido por esse egocentrismo, por essa egolatria. Por isso nós vemos aí, não é, também a questão, então, podemos dizer, do homem oprimindo a mulher ao longo da história, em várias situações, em várias nações pagãs. É notado isso, vemos o Estado e os governantes usando o poder aí dado a eles quando eles chegam então ao governo e tem então aí os mecanismos do Estado para esse governo, em vez de eles servirem e guardarem, conforme Paulo, por exemplo, fala ali em Romanos 13, que eles deveriam, então, na verdade, proteger o cidadão de bem e punir os criminosos, ou seja, é um serviço que eles praticam ali. Em vez de fazer isso, eles se tornam ditadores, eles oprimem. Isso tem sido também comum ao longo da história. O que é isso, irmãos? É o efeito da egolatria, em que se vai pervertendo as instituições criadas por Deus. E mais, vai se criando instituições perversas. Então, tanto se perverte as boas instituições, transtornando, modificando-as, tornando-as perversas, portanto, como também se cria instituições perversas como essa da escravidão. Aí nós vemos aí esse caso aqui, que era tão comum naquelas épocas, né? E mais recentemente o branco escravizando o negro nos últimos séculos aí. Nós temos essa triste realidade. Então nós observamos isso. Isso tudo é originado pelo egocentrismo, pela egolatria. Então, nós temos isso no nosso país? Sim. Nós temos isso pelo mundo? Sim. Então, essa opressão, essa perversão das instituições e criação de perversas instituições, tudo isso é efeito do pecado, é efeito do egoísmo, é efeito da egolatria. E assim são todos os homens. Quero dizer a você, mesmo que você não tenha, isso se aplica, então, à situação do nosso país, em muitos aspectos temos opressões por todos os lados, não é? A opressão também do rico sobre o pobre, a opressão, então, enfim, sempre que se tem poder, a Bíblia mostra que quem tem poder, quem é o forte, tem que servir ao frágil. Esse é o princípio bíblico, né? Por isso que, por exemplo, né, podemos dar exemplo, as crianças são protegidas pelos mais fortes, que são os pais. Mas a egolatria, o egocentrismo perverte isso de maneira que os fortes, em vez de protegerem os frágeis, eles oprimem os frágeis e usam do seu poder para fazerem com que os frágeis satisfaçam seus desejos egoístas. Isso é terrível, isso tem acontecido o tempo todo. Então é perversão daquilo que Deus criou. Então vemos isso por todo lado, mas eu quero dizer para você, mesmo que você não tenha uma posição de liderança, mas
eu aplico isso tanto a quem tem alguma posição de liderança como a quem não tem, mas e não somente na liderança, mas nas relações mesmo quando eu não sei a líder, sempre esse egocentrismo, essa egolatria vai produzir opressão. Por daí que surgem as guerras, as intrigas, as ofensas, as maledicências, as difamações e os assassinatos, tudo isso. E Jesus mostra que não se assassina apenas, não se comete esse pecado com o ato em si, mas esse pecado já nasce no coração. Então, sempre quando se deseja o mal a alguém, quando se usa palavras duras e ofensivas para ferir o próximo, tudo isso é sinal de opressão. Eu quero dizer para você, meu irmão, que toda vez que nós temos que, um ponto aqui importante, antes de eu falar isso, nós temos que matar, nós temos que mortificar o pecado todos os dias em nós, matar esse Adão que está em nós, e todas as vezes, quero dizer a você, que você dá evasão ao seu pecado, à sua carne, à sua natureza pecaminosa, você está oprimindo alguém. Questione se a sua liderança tem sido de serviço ou de opressão. Questione se quem quem tem dirigido a sua vida é a carne, é Adão. Mortifique isso. Você é um cristão de fato, então você mortificará isso. O fato é que nós precisamos mortificar esse pecado todos os dias, para que façamos como Cristo e não como Adão. Cristo veio servir e Adão é aquele que oprime. Aqui é o exemplo clássico disso em Gênesis 3, no versículo 13. Agora, meus irmãos, vamos para o segundo ponto, né? Vamos ver a transformação que o Evangelho causa exatamente das instituições perversas. Então, eu tenho dito aqui que o pecado que a egolatria causa transtorna as instituições criadas por Deus e cria instituições perversas como a escravidão. Mas veja o que o Evangelho faz. É muito interessante nós notarmos que o apóstolo Paulo ele faz uma referência aqui a um fato por pelo menos 3 vezes na carta a Filemon. Isso é muito importante, não é à toa que ele faz isso. No primeiro versículo, Paulo já se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo. Leiam comigo aí no primeiro verso. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador. Lá no versículo 9 ele diz: Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Lá no versículo 23, ele volta a repetir isso, porque ele diz assim: Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Então, verso 1, prisioneiro de Jesus Cristo. Verso 12, verso 11, melhor dizendo, diz o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, verso 9, ao finalzinho, prisioneiro de Jesus Cristo. Verso 23, companheiro da prisão por Cristo Jesus, prisioneiro por Jesus, companheiro da prisão por Cristo Jesus. É interessante ele também voltar a dizer isso, que gerei nas minhas prisões, no verso 10 ele diz. Então, é uma ênfase que Paulo fala aqui da prisão, que ele está preso. Mas por que ele está preso? Paulo diz, prisioneiro de Jesus Cristo, verso 1. Prisioneiro de Jesus Cristo, verso 9. Da prisão por Cristo Jesus, verso 23. Ele está preso por causa de Jesus. Ele não está preso porque ele roubou, porque ele matou, porque ele cometeu um crime, mas ele está preso porque ele serve a Jesus. Isso aqui mostra que o centro de Paulo, quem é central para Paulo é Cristo Jesus. Paulo não é como Adão. Paulo não é como alguém, como Adão, que o centro da sua vida é o seu próprio eu. Não. O centro da vida de Paulo é Jesus, ao ponto de ele estar disposto a perder a própria liberdade. Nós sabemos até mais do que isso. Paulo está disposto a morrer. Ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para ele tudo é Cristo. Então ele está disposto a perder a liberdade, a perder tudo, a perder a própria vida. Porque para ele mais importante que a liberdade, mais importante que qualquer benefício dessa vida, e mais importante que a própria vida, é Jesus. Veja que diferença. É isso que o Evangelho faz, meus irmãos. Paulo é um crente. Paulo foi um homem transformado pelo Evangelho. Paulo é um homem em que Cristo Jesus habita nele. Cristo Jesus transformou a ele. Cristo Jesus é central, é o centro da sua vida. Ele faz tudo por Jesus Cristo, mas não somente Paulo. Ele trata aqui de pessoas que têm a mesma concepção e o mesmo tipo de vida e a mesma adoração.
todos esses que ele cita, Timóteo, o próprio Filemon, que ele fala aqui no versículo 5, ouvindo do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus. Veja, Jesus também é o centro de Filemon. Ele fala no versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Ele diz no versículo 9, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo e velho também, agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, ele não precisa nem ordenar, ele pede. Ele diz que no versículo 8, que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia te peço por amor, porque ele sabia que Filemon obedeceria, porque Filemon ama Cristo, Filemon ama a igreja. O centro da vida dessas pessoas, diferente de Adão, não é o ego, é Cristo. E assim, meus irmãos, que o Evangelho transforma o coração dessas pessoas. E, consequentemente, o Evangelho destrói a opressão, o egoísmo e o que surge daí, que são as instituições perversas e toda a opressão. Portanto, essas pessoas servem ao próximo. Nós notamos aqui, Paulo é prisioneiro de Jesus Cristo, mas por amor à igreja. Por amor à igreja, por amor a Cristo, em primeiro lugar, para a honra e glória de Deus, mas para que aquilo seja também como serviço à igreja, como consequência do amor a Cristo, ele serve à igreja. Assim é Filemon que servia a igreja. O texto diz aqui, meus irmãos, no versículo 8, temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Filemon servia também a Jesus, amando e servindo a igreja com seus recursos. Todas as pessoas, portanto, elas não eram como Adão, ególatras, mas eram centradas em Cristo. Cristo era o centro de suas vidas. Não eram opressoras, mas eram servas da igreja, servas do próximo, inclusive também daqueles que estavam fora. Lembremos que Paulo amou Onésimo, quando Onésimo era um fugitivo ainda e ladrão, pregou a ele o evangelho. Temos em tudo isso, meus irmãos, que essas pessoas amavam Jesus, tinham seu centro Cristo e assim serviam ao próximo. Isso destrói qualquer instituição perversa, na verdade. Por isso que Paulo diz no versículo 15, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então veja que acabou. Aquelas pessoas servas, escravas, eram vistas como objeto vivo, mas agora, como esses são todos irmãos, Onésimo seria visto como não mais como servo, mas como irmão amado em Cristo Jesus. Perceba isso, meus irmãos. Ele diz assim na carne como no Senhor. Tudo é no Senhor. Então nós temos aqui que a escravidão é destruída na sua base, seu fundamento, na sua essência, perde o sentido. E nós sabemos que o efeito histórico disso foi que veio depois a abolição de tudo isso, como efeito do cristianismo, onde o cristianismo de fato chegou e foi seguido com fidelidade, ele operou o fim desse sistema perverso. É assim que faz, porque tira a essência, tira a base desse sistema, porque agora todos estão servindo uns aos outros em Cristo Jesus. E amam o próximo, e não querem mais oprimir o próximo. Porque não são mais egoístas, não são mais ególatras, mas são servos de Cristo Jesus. É isso que o Evangelho faz, meu irmão, minha irmã. E eu queria lhe incentivar, neste momento, a que você mortificasse o seu pecado, em primeiro lugar. E em segundo lugar, pela graça de Deus, olhando para Cristo, descansando em Cristo, e pelo poder do Espírito, se levante, sirva a Jesus, ame Jesus, vá até as últimas consequências por Cristo, que Ele seja o centro realmente da sua vida, que seja central em sua vida e que nisso você sirva o próximo e faça tudo não no sentido mesquinho para defender-se, para servir a si mesmo, com essa coisa mesquinha do egoísmo e da idolatria, mas como amor, por amor a Jesus, sirva o próximo, ame o próximo, perdoe aquele que te ofendeu. E se você é um líder, você não vai oprimir o próximo, se servir do próximo, mas você vai servir o próximo em Cristo Jesus, sendo cheio então do Espírito Santo, conforme Paulo fala em Efésios 5,18. E aí você vai ser um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira, um esposo verdadeiro, uma esposa verdadeira, um patrão verdadeiramente.
porque você vai servir o próximo. E lembre, não só nessas relações de liderança, como disse desde a introdução, mas também nas relações quaisquer que você tenha. Mesmo que não seja o líder de alguém, você não vai oprimir, mas você vai amar e servir as pessoas. Meus queridos irmãos, mortifiquemos o pecado e vivamos nessa graça, se é que somos crentes mesmo, se amamos realmente Jesus, então que vivamos assim, conforme o Evangelho de nosso Senhor. Mas eu quero falar do método bíblico agora no meu último ponto. Observemos que Paulo, em nenhum momento aqui, ele ataca diretamente a instituição perversa que é a escravidão. Ele não faz isso. Na verdade, nas cartas de Paulo, que ele especialmente trata dessa questão, como, por exemplo, Efésios, Colossenses e aqui próprio Filemon, Paulo não ataca diretamente a instituição perversa que é a escravidão, mas ele aplica o evangelho naquela circunstância e assim desidrata aquela circunstância, desidrata, como temos dito, aquela instituição perversa, mas ele não ataca diretamente. Então, Paulo é um pregador do evangelho, não um abolicionista. É correto ser um abolicionista? É correto lutar contra esse tipo de instituição? Sim, certamente é correto. Mas nós vemos, meus irmãos, historicamente, aqui pelo exemplo apostólico, que as coisas elas vão acontecendo gradualmente e que o papel da igreja, em primeiro lugar, não é lutar diretamente contra esse tipo de opressão. O papel, primeiramente, da igreja não é defender alguma pauta política, social, mas pregar o evangelho. Nós temos então que o método bíblico para que isso seja destruído, para que essas instituições perversas sejam destruídas, é, em primeiro lugar, pregação do evangelho. Precisamos de pregadores, fiéis pregadores como Paulo, que anunciem o evangelho e assim, então, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas sejam transformadas a ouvir esse evangelho e passem, então, a abandonar toda a perversidade, e assim toda a base das instituições perversas são transtornadas e são destruídas. Nós temos assim que o método de Deus é a pregação do evangelho e a vivência do evangelho no dia a dia. Notemos, meus irmãos, que quando Paulo trata aqui do assunto, ele fala de uma situação concreta ali, bem pontual mesmo, né? Que era aquela questão da fuga de Onésimo, do possível roubo de Onésimo, e que agora Paulo diz para que ele perdoe. No versículo 25, ele diz: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então, juntamente prepara-me também pousado. Então veja que ele fala de coisas ali concretas do dia a dia, da vivência daquelas pessoas ali, das relações daquelas pessoas. E é assim, meus irmãos, é o método do evangelho, é que o evangelho vai sendo pregado, as pessoas vão se convertendo e elas nas suas relações elas vão vivendo conforme o evangelho de Jesus. Então esse é o método. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo chamou de ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso vai acontecendo, isso vai sendo operado pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho. Então, é claro, nós sabemos historicamente, depois, o Evangelho permeando a sociedade, sendo pregado, e os cristãos, atuando nos seus papéis, sendo sal, sendo luz, aí vai chegar, então, as pautas políticas, como a questão aí da luta pela abolição da escravatura, por exemplo, como aconteceu. Mas isso é efeito, né, do evangelho. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está em um partido político, em um governante, e não devemos usar os meios políticos para implementar o evangelho ou o cristianismo. Isso é um absurdo, né? Pensar assim, mas na verdade é o inverso. O evangelho vai sendo pregado, o cristianismo vai sendo implementado, vai sendo vivido, e aí a política também, como todas as áreas da sociedade, vão sendo salinizadas, iluminadas pelo evangelho. Esse é o método bíblico. E é assim que deve acontecer as coisas. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer isso hoje. Possamos, as igrejas, os pastores, orar para que haja ministros fiéis, os pastores pregarem fielmente o evangelho e cada cristão também proclamar a palavra aos seus próximos e viver nas suas relações conforme o evangelho. E, enfim, e aí as transformações vão acontecendo. A cultura vai sendo transformada pelo evangelho. Que nós possamos, pela graça do Senhor, Deus Todo-Poderoso, possamos fazer isso e ir em frente. E assim as instituições perversas, pela graça de Deus, confiando em Jesus, na graça do Espírito Santo,
as instituições perversas vão sendo desidratadas e vão sendo destruídas. E a cultura vai sendo transformada e Cristo sendo glorificado pelas boas obras na vida da igreja. Que assim seja. Que Deus abençoe você e você possa viver pela graça de Deus conforme o Evangelho de Jesus, não se servindo do próximo, mas servindo o próximo, servindo a Cristo, tendo o centro de sua vida o próprio Jesus. Que assim seja em Cristo. Amém e amém. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos para que isso possa acontecer, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor seja realmente o centro de nossas vidas e nós assim possamos servir o próximo, para a Tua glória, desidratando toda a instituição perversa que é o pecado, que a idolatria causa. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém.